Bom, agora vamos entrar nas outras propriedades, são relacionadas à massa e algumas outras coisas como magnetismo. Tá? A principal seria o peso específico, ou aqui a gente chama de densidade, tá? Que é o valor que exprime aí a relação entre o peso de um mineral e o peso de igual volume de água a 4 graus. Tá? Isso porque é a temperatura que corresponde à densidade máxima da água. E o peso específico vai depender, tá, essencialmente aí de dois fatores. Dos átomos que constituem, tá? Então, qual elemento? A gente sabe que os elementos têm massas diferentes, né? Então, se eu coloco um mineral formado por ferro, um mineral formado por chumbo, eles vão ter densidades diferentes, tá? E a maneira como esses átomos são dispostos, tá? Como eles são organizados. É o arranjo atômico, que é chamado de empacotamento. Então, se eu tenho mineral com empacotamento mais espaçoso, eu vou ter menos unidade de massa por volume, então eu vou ter uma densidade menor. Se eu tiver empacotamento mais fechado, eu vou ter mais unidade de massa por volume e vou ter uma densidade maior. Tá? Então, aqui, o exemplo que eu trouxe, né? São anfibólios, tá? E eles podem ser ricos em ferro ou ricos em magnésio. Variando a composição, eu vou variar a densidade. Então, aqui um bentonita, que tem uma porcentagem maior de magnésio, vai ter uma densidade menor do que a grunerita, que tem uma porcentagem maior de ferro. Tá? Então, vejam aqui, conforme eu vou aumentando o ferro na estrutura desse mineral, eu vou aumentando a densidade, tá? Aqui de 3,2,5 a 3,6. Tá? E aqui, né, a maneira como esses átomos são dispostos no empacotamento, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Principalmente em compostos polimorfos, tá? São minerais que têm a mesma composição, mas que essa composição, né, esses elementos vão estar arranjados numa estrutura diferente. Tá? Então, geralmente, o mineral formado em maior pressão vai ter um empacotamento mais denso. Né? A pressão vai forçar os átomos a ficarem mais próximos e vai ter uma maior unidade de massa por volume. Então, o melhor exemplo disso é o diamante e a grafita. Tá? Ambos têm a mesma composição, tá? São minerais de carbono, mas como eles são formados em diferentes ambientes, tá? Refletindo aí condições de pressão diferentes, eles têm empacotamentos diferentes. Tá? Então, o diamante, que é formado sob uma maior pressão, tem uma densidade relativa aí de 3,5 e uma estrutura com empacotamento mais apertado, o que vai conferir justamente essa maior massa específica de átomos por unidade de volume. A grafita, que tem geralmente sua formação em ambientes de uma pressão mais baixa, vai ter um empacotamento mais aberto, vai ter essas placas com esse espaçamento maior aqui entre elas, tá? Que resulta em uma massa específica por unidade de volume menor, tá? De densidade aí de 2,33. Tá? A gente pode generalizar para os minerais a mesma noção subjetiva de pesado e leve que a gente usa para os objetos do dia a dia, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui lencinho umedecido, é leve em comparação com o meu mouse, que é mais pesado, tá? Então, a gente faz isso para os minerais também. Só que o que a gente faz uma média, tá? Para os minerais metálicos, de brilho metálico, peso específico médio, né, que a gente observou aí, geralmente é cerca de 5 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, a gente usa geralmente, né, que minerais de brilho metálico acima de 5 são minerais pesados, minerais abaixo de 5 são minerais leves. Agora, o peso específico dos minerais não metálicos fica entre 2,6 e 2,7. Tá? Então, minerais não metálicos mais pesados que 2,6, 2,7 vão ser minerais pesados e minerais com uma densidade menor do que isso vão ser minerais leves. Tá? Eu tenho aqui alguns exemplos para especificar. Voltando para a grafita, tá? Tem aí mineral de brilho metálico, o peso específico dela é de 2,2. Então, em comparação com o peso específico médio dos minerais de brilho metálico, a grafita tem uma densidade baixa. Tá? É um mineral leve. A galena, tá? Sulfeto de chumbo, mineral de brilho metálico, tem um peso específico de 7,5. Em comparação com o peso específico médio dos minerais de brilho metálico, que é 5, ela é considerada um mineral pesado. Aí agora a barita aqui, que é um mineral de brilho não metálico, tá? Tem um peso específico de 4,5. Comparado com o peso específico médio dos minerais de brilho não metálico, que fica entre 2,6 e 2,7, ela é considerada um mineral pesado.
Tá? Então, a gente usa como referência o peso médio dos minerais. E aí, né, existe uma outra classificação usando aí o bromofórmio, tá, para ver a densidade. Então, minerais que possuem densidade menor que 2,89, né, ou seja, são minerais que boiam no bromofórmio, são minerais leves. Minerais que possuem densidade superior a 2,89, que afundam no bromofórmio, são pesados. E aí a gente consegue diferenciar entre muito pesado e extremamente pesado, conforme a facilidade com que ele afunda, tá? A velocidade. Geralmente, minerais com densidade superior a 4 vão afundar muito facilmente e vão ser muito pesados. Minerais que possuem densidade superior a 7 vão afundar muito rapidamente, mais ainda, tá? Eu solto, ele já afunda. Então, eles são extremamente pesados, tá? Mas a gente fica aí, geralmente, com aquela classificação de pesado ou leve, tá? Não entra, essas aqui seriam só para análises laboratoriais mesmo, tá? Agora, para finalizar a aula, a gente vai falar um pouquinho de magnetismo, tá? É a propriedade dos minerais de serem atraídos por um ímã. São poucos os minerais que são naturalmente atraídos ou repelidos por um ímã comum, tá? A gente não usa aqueles ímãs muito potentes, não. A gente usa um ímã comumzinho mesmo, para não dar um falso positivo. É muito útil para a determinação de alguns minerais, tá? Tem toda uma aplicação aí, né, de orientação do planeta, prospecção de beneficiamento de minério. Tá? Como eu falei, são poucos os minerais que têm essa propriedade. Então, para os que têm, ela acaba sendo uma propriedade diagnóstica. Tá? A força magnética ela pode variar de ausente, tá? A pouca, né, uma simples deflexão da agulha de bússola por ainda, ou ainda pode ser forte, intensa, de levantar a barra de ferro. Então, a maioria dos minerais é diamagnético, ou seja, não tem atração por um campo magnético. Podem ser paramagnéticos, são os que são atraídos por um campo magnético enquanto esse campo estiver presente. E ferromagnéticos são aqueles que têm uma forte atração magnética, são minerais que continuam orientados por esse campo magnético quando ele é retirado, tá? Que é o caso aí da magnetita. A magnetita, eu coloquei esse slide porque eu lembrei da pergunta de uma aluna. A magnetita ela é utilizada em estudos de orientação do campo magnético da Terra, tá? Tanto no atual quanto do passado. Isso porque ela registra essa variação da direção do campo magnético ao longo do tempo. E isso que ajuda a reconstruir aí, por exemplo, os movimentos de placas tectônicas. Tá? Então, a gente está vendo aqui esse padrão zebrado no registro da polarização das rochas com magnetitas formadas aqui nas rochas do Oceano Atlântico, tá? Aqui nas rochas da crosta oceânica. Tá? Então, a gente tem ali no espalhamento da crosta, tá? A partir da dorsal da mesoceânica, tá? A gente percebe que o magma, né, a lava, vai ascendendo aqui, tá? Na dorsal, e vai espalhando como se fosse um espelho, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda. E isso aconteceu, né, durante aí milhões de anos, e isso foi registrando as inversões de polaridade do campo magnético. Isso porque a magnetita, ora, está orientada, né, de uma maneira, ou ela está com orientação reversa. Então, enquanto ela está cristalizada, ela retém essa informação, mesmo quando esse campo magnético foi retirado. Tá? Isso que ajuda aí a reconstruir que realmente, tá? Essa rocha foi formada junto com essa branca foi formada junto com essa. Tá? As propriedades radioativas, né? A radioatividade, ela é de grande importância. Elas servem principalmente para datação de rocha, de mineral, de processo geológico, mas a gente usa aí principalmente como geração de energia, né? Para a geologia também tem o uso em mapeamento geológico, mapeamento geofísico, tá? Com base aí na emissão de radionuclídeos, então direciona bastante estudos de prospecção mineral, mas também pode ser usada, muito dificilmente, tá? Mas para identificação mineral. Tá? Minerais aí vão apresentar tipos e intensidades variáveis de radioatividade, na dependência aí do tipo e quantidade de elementos radioativos. Então, durante o decaimento, eles liberam essa energia na forma de partícula alfa, beta ou gama, né, ou radiação gama, e aí a gente faz a medição disso e identifica. Né? A gente não tem como fazer isso, né, aqui,
Muitos minerais, né, apresentam radioatividade, mas é uma radioatividade inerte aqui pra gente, tá? São emissões muito pequenas que acabam não interferindo no nosso dia a dia. Feldspato, por exemplo, que eu falei que é muito comum, tá? Emite radiação, tá? Mas é uma radiação que é insignificante aqui para a nossa vida, tá? Piezoeletricidade, peroeletricidade são propriedades de desenvolver carga elétrica na superfície, tá? Ao se exercer uma pressão na extremidade dos seus eixos, isso é piezoeletricidade, ou então ele desenvolve essa carga elétrica ao ser aquecido, isso é piroeletricidade. Então, um cristal é piezoelétrico quando ele desenvolve uma carga elétrica na sua superfície, tá? Então, é na superfície do mineral, tá? Quando se exerce uma pressão nas extremidades, tá? Ou seja, quando tem uma pressão dirigida. A carga mecânica faz surgir essa diferença no potencial elétrico aqui e o mineral vai se tornar positivamente carregado de um lado, negativamente de outro. Tá? Isso aí que faz o quartzo, por exemplo, ser usado aí em bateria de relógio. Tá? É a piezoeletricidade. Porque uma pressão extremamente leve, tá? no cristal paralelo, que é o eixo A, tá? Que são os eixos horizontais. Esse aqui é o eixo C do quartzo. E aqui são os eixos A. Tá? Qualquer um dos 3 eixos, tá? Vai revelar essa carga elétrica. Na turmalina, por exemplo, é o contrário, tá? O eixo polar é o eixo C. É só o eixo vertical. Então, dependendo da estrutura do cristal, diferentes minerais vão ter diferentes orientações para gerar essa carga elétrica, tá? Não são todos os minerais que têm isso. Mas o quartzo aí é provavelmente o mais importante. Propriedades organolépticas, para encerrar essa aula, dizem respeito aí a alguns dos nossos sentidos, tá? Então, embora de pequena importância para a identificação mineral, elas acabam sendo de grande utilidade prática, né? O olfato, tá? Poucos minerais têm cheiro, tá, gente? Quartzo, pirita, não tem cheiro, não, tá? Alguns vão desprender cheiro naturalmente, tá? Desses poucos que tem, alguns vão ser naturalmente, mas outros vão precisar ser aquecidos, friccionados, umedecidos, tá? Ou tratados por ácido para soltar esse cheiro. E aí a gente pode ter o cheiro fétido, né, que é o cheiro de ovo podre, emitido aí principalmente pela galena, quando tratada por ácido clorídrico. Pode ter o cheiro sulfuroso, que é o cheiro de enxofre queimado, tá? É próprio dos sulfetos quando aquecidos. A pirita, cheirando aqui, não tem cheiro. Agora, se eu aquecer ela, ou se eu friccionar, ou atritar ela e aquecer o mineral, ele vai soltar um cheiro cheiro de podre, tá? E tem o cheiro argiloso, tá? Que é o cheiro particular de argila molhada, tá? Aquele cheiro de quando chove, que vem aquele cheiro de terra molhada, é o cheiro argiloso, tá? Geralmente ele indica justamente a presença de argila minerais no solo, tá? E, geralmente caulinita e multimurilanita. O tato é a sensação ao toque, né? Com os dedos ou com a língua, não recomendo, tá? Então, os principais são untuosidade, o mineral é untuoso ao tato, quando a gente encosta nele, parece que ele tem uma camada de gordura. É o talco ou a grafita, tá? Se a gente passar o grafite, muitas vezes no papel e passar por cima, né? A gente fica com aquela sensação de dedo sujo, de gordura ali, tá? Isso que é a untuosidade. E o outro, mais comum, é o áspero, né? O mineral pode ser liso, tá? Como no caso aqui dessa turmalina, tá? Eu passo aqui no mineral, ele é liso. Ou o mineral pode ser áspero, né? Não tem muito como explicar, né? Mas é aquele mineral que tem resistência, que a gente sente no tato, tá? Aí tem sabor, tá? O mineral pode ter sabor doce, sabor adstringente, aquele que amarra a boca, né? Ou salgado, que é o mais conhecido, tá? Da Alita, né? Aqui o exemplo do bórax é o sabor doce, né? A alunita é o adstringente e a alanita, que é o sabor salgado. Mas eu peço para vocês, por favor, não saiam lambendo o mineral, tá? Tomem cuidado com isso, não só pela presença, hoje em dia, tão difundida, né? Da importância de a gente não sair lambendo as coisas, né? E pegar micro-organismos, vírus, bactérias, tá? Mas também porque alguns minerais são formados por elementos químicos altamente tóxicos, tá? Como é o caso aqui do rialgar, tá? É um sulfureto de arsênio, que é usado praticamente sem beneficiamento nenhum, só triturado, tá? Para matar inseto,
para matar a planta, tá? Então, é inseticida, herbicida, também mata roedores, tá? Mata rato. Então, realmente tem uma toxicidade elevada. Se vocês lamberem, vocês vão passar mal, tá? Então, recomendação da professora é não façam isso. Então, aqui só para finalizar, tá? Eu estava falando de mineral isotrópico, eu lembrei que eu não falei isso na primeira aula, tá? Então, é um termo que é um conceito que fala sobre como estão distribuídas as propriedades físicas nos minerais. Minerais isotrópicos têm uma simetria total, então as mesmas propriedades físicas vão estar presentes em todas as direções do cristal com a mesma intensidade. E minerais anisotrópicos são minerais de uma estrutura mais assimétrica, então a intensidade e a presença das propriedades físicas vai variar de acordo com a direção do cristal. O exemplo lá que eu dei da cianita. Tá? Então, a gente encerra aqui essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, tá? Ou então, nas aulas síncronas, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Para fixar esses conceitos, a gente vai brincar um pouco com os termos de descrição mineral. Espero vocês lá.